Obrigado por estar com a gente, viu, Carlos Alberto? Seja bem-vindo aqui ao Fórum 11:30. Obrigado, Plínio. Eu que agradeço. Tudo bem, Lula? Boa tarde. Fico lisonjeado aí que eu sofri um upgrade para cientista político, mas eu sou só jornalista por enquanto. Quem Eu sabe um ia dia. fazer, eu ia fazer essa brincadeira. Júnior, né? É um prazer tê-lo conosco aqui. Vocês estão sentindo o ambiente. Primeiro que ele se preparou, não só para essa entrevista, né? Mas para o que ele tem feito, né, nos últimos anos. Olha aí a organização do fundo dele, da biblioteca. Eu vou só torcer para daqui a pouco não cair, né? Ao vivo. Porque... O som, a qualidade do som, ele tem tratamento de som nessas paredes, né? Porque ele também vem trabalhando uma migração do nosso ambiente de notícia, de análise, para os podcasts. O Júnior estava morando nos Estados Unidos ainda há alguns anos, quando me disse, não, transforma o teu programa em podcast, faz isso, é isso que está acontecendo, conhece as plataformas, vê o que é. E eu, como um velho teimoso, né, demorei muito a mergulhar nesse mundo que ele já estava vindo de lá, né, e no mundo dos documentários também. O Júnior, né, ele trouxe à luz, né, esse personagem que é dos porões, né, da ditadura, o Cabo Anselmo, né, um personagem cuja história dialoga também, e a gente vai ampliar a nossa conversa para isso, com esse militarismo, né, que é uma craca na política atual, né, mas esse personagem, nesse documentário que está na HBO, quem não assistiu, recomendo que assista, né, é um documentário fenomenal, né, sem querer exagerar nos elogios, mas na forma, sobretudo. Porque quem diz tudo, inclusive faz a crítica ao Cabo Anselmo, é o próprio Cabo Anselmo, com tudo que ele diz, no curso das entrevistas que foram dadas ao Carlos Alberto Júnior, que não usa, eu até brinquei com ele uma vez comentando, ele não usa adjetivos, né? Ele é uma espécie de Graciliano Ramos do roteiro, né? Porque ele não adjetiva, mas só que você vai descobrindo as facetas mais perversas desse personagem por ele mesmo, pelo que foi a vida dele, pelo que ele fala, né? Isso é fantástico. Carlos Alberto Júnior, não aprendemos nada com as traições que o Cabo Anselmo perpetrou na esquerda brasileira, no movimento, nas tentativas, nos grupos que tentavam redemocratizar o país naquele momento tão duro da ditadura. Bom, obrigado, Lula, pelas palavras aí carinhosas, como sempre. É uma pergunta complexa, né? Eu sempre gosto de citar o historiador e sociólogo Michel German, que é da UFRJ. Eu fiz já algumas entrevistas com ele e exatamente perguntei isso de aquela velha história de a história se repetir, né? Se a gente não aprende nada com a história. E ele me deu uma resposta que é, olha, a história não nos ensina nada. A história está posta e cabe a gente tentar compreendê-la e aprender com ela, mas ela sozinha não vai resolver nada. Então eu acho que a situação que a gente vive hoje, por isso que a série sobre o Cabo Anselmo, ela permanece atual. Eu digo permanece porque eu comecei esse projeto em 2015 e ela só foi exibida agora, em 2022. Ela está pronta desde 2018 lá com a HBO. Inclusive, muita gente me perguntou, ficaram com medo do governo Bolsonaro, sofreram pressões. Não teve nada a ver com isso. A série foi idealizada por mim em 2015. Bolsonaro nem estava no horizonte ainda. Dilma ainda era presidente. É um personagem que eu, por várias razões, me interessei. Depois, se houver tempo e interesse, a gente pode até falar sobre isso. E eu acho que o fato dela estar sendo exibida agora é muito mais interessante do que se ela tivesse sido exibida em 2018, quando ela ficou pronta. Porque ela permite que a gente
traga para o presente, aí sem querer, sem nenhum anacronismo, né, a gente fazer uma análise fora do tempo, porque ela permite uma reflexão para mostrar, por exemplo, o Cabo Anselmo morreu agora em março passado, aos 81 anos de doença. Ele ficou doente, foi internado e morreu lá no hospital. Sem nunca ter sido processado, sem nunca ter sido importunado pelo Ministério Público, pela Justiça Brasileira. Havia vários argumentos, o Cabo Anselmo vive escondido, protegido ainda pelos herdeiros, as viúvas da ditadura. O que eu posso dizer é que eu, com 2 telefonemas, achei o Cabo Anselmo. E fizemos essa série com ele. Eu que não tenho poder de polícia, não tenho poder do Ministério Público, nem do Judiciário, de solicitar nem de quebrar sigilo telefônico, bancário de ninguém. Eu acho que não acharam, eu não tenho como dizer o porquê, isso eu não tenho como saber, né? As pessoas responsáveis é que precisam explicar. Mas o fato de Anselmo ter morrido de velhice, aos 81 anos, o fato do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra ter morrido de doença, sem nunca ter sido importunado, e tantos outros que continuam soltos, revela muito sobre a incapacidade de nós, como sociedade, lidarmos com o que se chama de justiça de transição, né? Qual é o modelo de sociedade que nós queremos, né? Então você tem desde a lei de anistia em 79, que já veio embutida ali com várias pegadinhas, que permitiu aos agentes da repressão, aos torturadores, não serem punidos por causa de uma figura chamada crime conexo. Não sei se está todo mundo familiarizado com isso, mas crime conexo é um crime que tem conexão, que está ligado a um crime anterior. Então, por exemplo, alguém de um movimento revolucionário aí, da esquerda armada, assaltava um banco para financiar a luta armada. Nessa operação, houve uma troca de tiros e o segurança do banco morreu. Esse guerrilheiro cometeu um crime de sangue, né? Ele assassinou uma pessoa. Então, ele vai responder, além do assalto ao banco, por esse crime, né, que resultou na morte de uma pessoa. O que a ditadura fez, né, 79 ainda era o governo Figueiredo, né, ditadura, a lei de anistia saiu em agosto, salvo engano, de 79. Ao incluir a figura do crime conexo, essa pessoa que assaltou o banco, trocou tiros, matou o segurança, fugiu e foi preso 3 quarteirões depois, ou uma semana depois, foi levado para o DOI-CODE torturada. O torturador dessa pessoa foi anistiado também por conta do crime conexo. Ora, qual é a conexão que a tortura desse militante preso tem a ver com o assalto e com a morte do segurança do banco? Nenhum. Então criou-se essa figura e hoje nós temos aí tantos ex-agentes que estão vivendo livremente, se aposentaram. A direita, a extrema-direita e os militares, alguns militares, né, não vamos generalizar, ficam falando em revanchismo, né, que é uma palavra que adoram, e que varrem para um lado, mas não varrem para o outro. Eu gostaria de saber qual lado não foi varrido, né? Porque a esquerda foi amplamente punida, com prisão, cumpriram sentença, foram banidos, né, uma palavra criada pela ditadura, porque banimento não existe, né, como figura jurídica, foi algo criado para não dizer que eles foram expulsos, que estão exilados ou asilados ou qualquer outra expressão. Então essas pessoas usam desse argumento de que não houve punição suficiente para a esquerda. Eu desconheço alguém que esteja aí impunemente, né? Passaram anos fora do Brasil, tiveram que reorganizar suas vidas, com traumas, estresse pós-traumático seríssimo, né? Pessoas se mataram por conta das graves violências que sofreram. E a direita, alguém pode mencionar, eu sei que tem uma audiência enorme aí, se alguém puder citar um agente da repressão punido, eu gostaria de saber aí, de levantar. A única pessoa que foi reconhecida, não foi nem condenada, né? A expressão correta é reconhecida como torturador pela justiça brasileira, exatamente o Ustra. Essa figura aí que comandou o DOI-CODE em São Paulo e que é ídolo do Bolsonaro e é também defendido publicamente pelo general vice-presidente Hamilton Mourão. Ô Júnior, o
o Cabo Anselmo, a quem eu conheci também, porque teve um momento em que o Anselmo teve vontade de aparecer. Ele estava com problemas financeiros. E eu o conheci pessoalmente, tive com ele, e chegou um momento, ele vivia indo na redação da revista Época, você lembra, quando a gente criou a revista, né, foi uma das primeiras capas da revista, uma entrevista com o Cabo Anselmo. Ele chegou lá plantado por um dos editores executivos da revista, né, e eu conversei com ele 2 ou 3 vezes. Na terceira eu disse, esse cara é maluco. Maluco não, esse cara é chato. Esse cara é um cara que não vale a pena tocar a conversa, porque ele é um manipulador, ele é um grande manipulador, né? E acabou. E me desfiz, e assim, não gostei, não votei pela não capa naquele momento, mas claramente era uma operação para ele tirar algum de alguém. Não sei o que aconteceu ali. E depois não tive mais notícia dele. Não tive, né? Fui saber que você estava trabalhando nesse documentário por você ali em 2015, por aí, né? 15 anos depois. Isso, 15 anos depois. O fato é, existem, como você mesmo falou, a gente esqueceu de punir. A gente esqueceu de punir esses facínoras. Esqueceu não, a gente optou por não punir esses facínoras e subfacínoras do regime militar, da ditadura, dos porões, e terminamos achando que a transição tinha formado um novo time de militares. E não formou. E não formou. Né? Porque isso foi verdade dentro do Exército, dentro da Aeronáutica, dentro da Marinha, até o início do segundo governo Dilma, quando eles se associaram àquele núcleo do golpe na política, né? Eles se associaram. Em minha opinião, isso aí essa minha tese precisa ser cientificamente provada. O grande catalisador deles se chamava Sérgio Etchegói, que era general da ativa ainda, né? Aliás, no dia seguinte a saída de Dilma do Palácio, notificada do início do impeachment na Câmara, eu fui almoçar num restaurante aqui em Brasília e encontrei com o Jacques Wagner, que tinha deixado, né, o governo também, e o Jacques Wagner estava na mesa. Ele me chamou no canto e disse: você viu o governo? Eu disse, vi. Você viu esse Sérgio Etchegói como ministro-chefe do GSI? Eu disse, sim. Ele fez Lula. Nem o Sarney colocou um general da ativa dentro do Palácio do Planalto. O Sérgio Etchegói, naquela época, ele não tinha ido para a reserva ainda, ele foi logo depois. O Sérgio Etchegói é o primeiro general da ativa com cargo dentro do Palácio do Planalto, colocado desde o Collor, né? Isso não vai dar certo. E o Sérgio Etchegói foi o personagem que uniu os porões dos militares na época da greve dos caminhoneiros, né, quando houve aquele lockout. E ali é a gênese da disseminação do Bolsonaro e do bolsonarismo pelo país. E ali houve uma estrutura militar de comunicação. Como foi também o homem que organizou a prestação de serviços dos meios militares de comunicação para a campanha do Bolsonaro. E esse personagem não está ainda investigado, não está jornalisticamente desvendado, né? A gente vai aprender com essa imersão que você faz no personagem Cabo Anselmo, a trazer a história à tona e a nunca mais repeti-la, aprendendo as lições do passado. O que a gente pode tirar de lição disso, Júnior, e o que está acontecendo hoje na formação dos militares brasileiros?
Isso aí também vale uma outra tese, né? Depois eu vou até sugerir, não sei se já foi convidado aqui, provavelmente sim, o coronel aposentado aí, Marcelo Pimentel, que vem batendo muito nessa tecla e é uma pessoa com mais conhecimento e vivência para falar sobre isso, né? Mas quando você fala em Cabo Anselmo, ele de certa forma, ele sintetiza isso que a sociedade brasileira não conseguiu fazer a justiça de transição. Então, a primeira coisa que deveria ser feita é uma revisão da lei de anistia. Porque você lembra que em 82, salvo engano, houve o atentado no Rio Centro, em que 2 militares iam explodir uma bomba lá no show do 1º de maio, a bomba explodiu no colo de um deles, que morreu, o outro ficou ferido. Aquilo que a direita gosta de chamar de terrorismo foi um ato terrorista. Né? E o que aconteceu com eles? Nada. O que sobreviveu, inclusive se aposentou, acho que dando aula aqui na Escola Militar de Brasília, continua recebendo aí o salário integral como militar da reserva. Então, o que costumam se atribuir à esquerda, essa esquerda militarizada que lutou contra a ditadura, eu desconheço algum ato de terrorismo dessa forma, né? Aí dizem, explodiram aquela bomba no quartel lá em São Paulo e matou o soldado que estava de plantão. Bom, existe um entendimento de que ações desse tipo contra alvos militares não se enquadram em terrorismo. Mas teve a bomba que explodiu no aeroporto lá de Pernambuco, lá para o Costa e Silva e tal. Aquilo sim se enquadraria como terrorismo, foi um ato isolado que não estava planejado pelo comando da organização. Fora essas duas situações, né, terrorismo a gente considera uma ação sem alvo determinado, né? Você colocar uma bomba num local público, no metrô, numa estação de ônibus, ou nesse caso aí, no Maracanãzinho. Então, quando a gente faz a transição e essa lei de anistia que porque aceitamos, ela foi, na verdade, imposta, né? Já entrevistei várias pessoas sobre isso, muita gente no exílio, Brizola, seu conterrâneo pernambucano lá, Arraes, eles já queriam voltar, estavam muitos anos fora do Brasil e acharam que deveriam aceitar o que estava sendo imposto como forma de possibilidade de retorno e a partir daí voltamos, vamos colocar o pé na porta e tentar rever. Só que a dinâmica da sociedade naquele momento não permitiu isso, né? Somos uma sociedade extremamente conservadora, é só ver quem é que está no governo aí que isso já se autoexplica. Então, a gente não fez uma lei de anistia da maneira correta, a gente não fez a justiça de transição, que é uma justiça que se faz logo após o fim de regimes autoritários. A gente tem nossos vizinhos aqui, Chile, Paraguai, Argentina. No ano seguinte ao fim das ditaduras, começaram as prisões. O general Videla morreu recentemente lá na Argentina, sentado no vaso sanitário. Ele estava na cela dele, condenado à prisão perpétua. Aqui no Brasil, quando houve a Comissão Nacional da Verdade, 2013, né? Ou 12 ou 11, uma coisa assim, a ditadura acabou em 85, olha quantos anos. As pessoas que trabalharam na comissão, primeiro que as Forças Armadas, além de não ajudar, atrapalharam, colocaram diversos empecilhos. Então, houve sabotagem dentro do próprio governo. A comissão não tinha poder de convocar ninguém, dificuldade para achar as pessoas. E quando achavam, ou já haviam morrido, ou estavam com início de demência, com Alzheimer, e os que estavam bem não queriam falar e não falaram. Os poucos que foram eram respostas cínicas, negando tudo. O próprio Ustra, quando foi a Comissão Nacional da Verdade, quem assistiu, o vídeo está disponível na internet aí, ele dava soco na mesa, né? Chegou lá com óculos escuros, furioso, dizendo que quem tinha que estar lá não era ele, mas o Exército Brasileiro, porque ele estava cumprindo ordens e ordens legais. É o típico raciocínio que remete a Eichmann em Jerusalém, a banalidade do mal. Quer dizer, o cara retira dele a responsabilidade e transfere para a instituição, que faz a mesma coisa. Havia uma cadeia de comando, né? Essa história, o problema é o guarda da esquina. O guarda da esquina está legitimado por uma fala da autoridade máxima, né? Se alguém apoia, vamos fuzilar a petralhada, o cara da ponta se sente autorizado a realizar esse tipo de coisa. Então, são situações diferentes. Então, a Comissão Nacional da Verdade não teve força, ninguém contribuiu, e
tempo vai passando, e aí aquela história, vamos virar a página, e, além disso, houve o julgamento lá no STF, em que o ex-ministro Eros Grau considerou que a lei de anistia, que já havia sido recepcionada pela Constituição de 88, é a que estava valendo. Que o Brasil havia sido condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta da guerrilha do Araguaia, e a Corte Interamericana e a Justiça Internacional não considera essa lei de anistia legal. Isso aí não, graves violações de direitos humanos são crimes que não prescrevem. Só que houve um entendimento do ministro do Supremo, da época, que sim, valia, aquele foi o acordo e que deveria ser respeitado. E isso criou um problema enorme, porque aí o judiciário começou a seguir essa orientação, apesar de ainda haver algum tipo de recurso possível, e o próprio Ministério Público também não se mexe. Até porque há muitos integrantes do Ministério Público que são de extrema-direita, que acham que tinha que matar mesmo. E eu entrevistei a Eugênia Gonzaga, que é subprocuradora em São Paulo, foi da Comissão de Familiares. Ela falou isso claramente, vários colegas, eles nem mexem nisso porque acham que não vai adiante, você não sabe com qual juiz vai cair o caso, então acham que é perda de tempo. E ela, quando encontra com Sepúlveda Pertence, Nelson Jobim, que também atuou durante o governo Lula para que a lei de anistia não fosse revisada, atuou junto ao judiciário, isso ele mesmo é que fala. Ela diz que é cobrada quando encontra com essas figuras em seminários, em eventos, muito irritados com ela, dizendo, olha, houve um acordo, a gente tem que respeitar o acordo com os militares para poder fazer a transição e bola para frente. Então, eu nunca conversei com o ex-presidente Lula, não tenho acesso a ele, mas pessoas que têm acesso a ele já me relataram que esse é um tema que não está exatamente no radar do Lula. Não é algo que ele é de uma outra geração, ele não foi da luta armada, não era vinculado a nenhum desses grupos. Então, ele, de alguma forma, pode ser facilmente convencido por esse argumento de que é preciso virar a página, de seguir adiante, que só assim haverá uma pacificação. É uma posição, eu não sei se é exatamente isso que ele pensa, são pessoas que têm acesso a ele que me relataram, né? Em relação a Dilma, também nunca tive acesso a ela, gostaria muito de ouvi-la sobre as pressões que ela eventualmente teria sofrido durante a Comissão Nacional da Verdade. Inclusive, é uma história muito famosa de que no dia do lançamento do relatório, a filha do Rubens Paiva estava lá presente para fazer um discurso. Houve um desconforto generalizado dos militares e entre o início e o fim da apresentação, a filha do Rubens Paiva foi desconvidada e não falou. Isso quem me relatou foi a própria Eugênia Gonzaga, né? Eu um dia gostaria muito de entrevistar a ex-presidenta Dilma sobre esses assuntos, o que ela pensa da Comissão Nacional da Verdade, se houve pressões ou não. Você, Lula, e você, Plínio, que tem mais acesso a ela, fica a dica aí para uma entrevista que eu acho que seria espetacular. Eu acho que eu não respondi, falei e não te respondi, né, Lula? Deixa eu só colocar uma questão aqui, o pessoal perguntando cadê Adri e o Rombais, estão de feira, essa semana estou eu e o Luiz Costa Pinto aqui, à frente do 11h30, agradecer também ao Carlos Alberto Veloso Lopes. A PF tem que sair da bolha, Lula não vai ser alvo de ataques bolsonaristas, já está sendo, que óbvio, ululante. Agradecer então ao Carlos Alberto aqui, e eu queria aproveitar até essa questão dessas conexões entre história de Cabo Anselmo, viu, Júnior, e esse momento atual, só que por um viés aí de sociedade, sabe? A gente vê que esse misticismo, que na série você coloca que o Cabo Anselmo nem cabo era, na verdade, né? Mas existe todo um misticismo por parte, principalmente dessa ultradireita conservadora na sociedade, em torno dos militares, né? Que parece uma classe ungida. E isso foi trazido de volta com o bolsonarismo e com esse movimento de ultradireita que acontece no país, que colocam os militares como sendo algo especial, algo diferente, algo sendo imparcial, sendo defensores do Brasil. E a gente vê que fica cada vez mais explícito, principalmente quando eles são colocados à luz, aí saem das sombras, né, e são colocados à luz, como a gente está vendo com o Braga Neto, com o próprio Augusto Heleno, o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, agora ministro da Defesa, que ontem foi até
teve que voltar atrás aí nas coações que ele tem feito ao TSE, e que a gente vê que não é nada disso. Diante desse estudo que você fez para fazer esse documentário sobre o Cabo Anselmo, como é que você vê? Existe alguma diferença entre a sociedade daquela época e a atual? E como é que pega esse discurso? Como é que você vê isso? Como é que pega esse discurso de que os militares são algo superior na sociedade? Eu fico meio inconformado com isso, sabe? Eu acho que os militares que sempre participaram ativamente da vida política no Brasil, desde a proclamação da República, nunca foram embora, né? Eu acho que eles ficam ali meio adormecidos. Eu acho que a sociedade brasileira ela é de origem muito conservadora. Eu falo isso por familiares, por pessoas com quem eu convivo. É racista, é homofóbica, é misógina, né? Isso é algo muito difícil, complicado de se mudar. E eu não sei se o Brasil é exatamente muito diferente de outros países, não. Você vê aqui países da América do Sul, América Latina, o patriarcado, Estados Unidos mesmo, né? Tem essa aura toda aí de progressismo, mas é um país extremamente conservador. Você tem bolsões ali, mas assim, no geral são conservadores. Então não sei se a sociedade brasileira ela é exatamente muito diferente do resto, né? E os militares, se você pega os discursos de todas essas pessoas que você mencionou, Plínio, Braga Neto, Heleno, Mourão, a gente precisa entender de onde eles vieram, né? De onde eles estão falando. Então o próprio Etchegóin é de uma família de militares, né? O pai dele foi general, um tio dele era um dos operadores da Casa da Morte de Petrópolis. Está citado aí no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Inclusive, foi um dos motivos pelos quais ele talvez tenha sido um fator mobilizador para ele entrar de cabeça nessa história contra a Dilma, porque, inclusive, ele soltou nota dizendo, furioso, que o nome da família dele saiu no relatório, a família não foi consultada, né? O próprio Vilas Boas, também filho de militares, que é considerado primo, irmão do Etchegóin, porque cresceram juntos lá no Rio Grande do Sul, também de família militar. Esse pessoal vem de um caldo cultural, e o próprio livro do Vilas Boas, esse livro de entrevistas que ele deu para a FGV, eu li, ali tem coisas muito interessantes, porque ele relata que só já numa idade adulta, sei lá, quando ele foi fazer ESEMI, um desses cursos aí para promoção, que ele começa a ter algum convívio com civis, é que ele vai conviver com civis, porque ele é filho de militar, os amigos são militares e filhos de militares, ele vai para o colégio militar, eles vivem nessa bolha e isso cria uma personalidade de nós e eles, nós contra eles, né? Então você pega Braga Neto, Heleno, Mourão, é tudo a mesma coisa. E você vê, esse pessoal saiu da Academia Militar meados da década de 70. Ou seja, era ditadura. A gente tem uma entrevista aí que o general Mourão deu para a Deutsche Welle, esse canal alemão, uma entrevista muito bem conduzida pelo apresentador, que eu gostaria de ver ainda alguém aqui no Brasil conduzir uma entrevista daquela forma, em que o Mourão faz uma defesa do Ustra, diz: o Ustra foi meu chefe no final dos anos 70, ele não acredita em nada das denúncias de tortura, vai tentando contornar a pergunta e diz que o Ustra era uma pessoa que respeitava muito os direitos humanos dos subordinados. Então por aí você tem. O general Heleno, ele foi colega do Ustra no gabinete do Silvio Frota. Quem era o Silvio Frota? Era o general que queria dar o golpe no Geisel. E aí os livros do Hélio Gaspari relatam bem esse episódio, que o Geisel operou ali para cooptar, né, segurar. O Ustra estava no aeroporto aqui de Brasília esperando os generais que vinham para a reunião do alto comando convocada pelo Silvio Frota, e o Geisel vai e leva o pessoal para o palácio. E lá eles derrubam o Silvio Frota, que acaba sendo demitido por várias outras razões, né? Então esse pessoal que está hoje no governo é dessa turma do Silvio Frota. É um pessoal que cresceu dentro dessa ideologia, sem contato com os civis, que está nessa... Eles são treinados para isso, né? O Exército, missão dada, missão cumprida, nós somos os fundadores da República, nós somos
os que sabem fazer tudo, onde a gente entra não tem corrupção, onde a gente entra a gente resolve, né? De novo, missão dada, missão cumprida. Então eles crescem dentro dessa perspectiva e é muito difícil você mudar isso. Então quando se fala, tem que mudar o currículo da AMAN, até numa entrevista que eu fiz com o Marcelo Pimentel, ele fala, não é exatamente o currículo, né? Ali você não fica tendo aula disso ou daquilo, né? É o ambiente em que essas pessoas são formadas, convivem, e você tem as lideranças que vão ajudando a construir essa mentalidade. Então, você vê a própria estrutura do Exército, como é que você chega a general? Você é escolhido pelos outros generais, de 2, 3 e 4 estrelas. Se os caras da época do golpe, na transição lá em 85, eram 4 estrelas, vocês acham que eles vão eventualmente promover de coronel a general um coronel petista, um coronel comunista? Não vão. Eles vão avaliar a carreira e as pessoas estão sendo monitoradas ao longo da vida. Então, é muito difícil. E hoje, quando você vê aí, há notícias diversas, escolas preparatórias, né, cursos de férias aqui em Goiânia, perto de Brasília, em vários outros lugares, aquelas propagandas com crianças, né, vestidas de militar, com 5, 6 anos, já prepare o seu filho para uma vida militar. Isso está espalhado no país. Essa história de clubes de tiro, a Folha trouxe recentemente aí a abertura de quase um clube de tiro no Brasil. Aí foi o projeto Bolsonaro. Esse é um projeto militar. Esse governo é militar. O Bolsonaro é militar. Todos os ministros, chefes são militares. Até o Tarcísio é militar, né, candidato ao governo de São Paulo. Então, quando há o bolsonarismo, o Bolsonaro ele é parte, na minha opinião, muita gente discorda, acha que não é isso, que é teoria da conspiração, é um governo militar, tanto que o Bolsonaro, ele teve aquele problema no STM, o livro do Luiz Macluf Carvalho esclarece bem aquela história do plano dele de explodir instalações militares, em que ele acabou não sendo responsabilizado, se candidatou a vereador e saiu do Exército. Mas o Bolsonaro, ele passou anos proibido de entrar em instalações militares. E é exatamente ali no governo Dilma, 2012 e 2013, em que ele volta a frequentar as instalações e ele passa a participar das formaturas da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Tem o livro do Piero Lerner, que é outra pessoa interessantíssima para vocês entrevistarem, né? O Brasil no Espectro da Guerra Híbrida. Inclusive o livro dele está saindo agora em 2ª edição, vai ser lançado brevemente. Ele resgatou vídeos do Bolsonaro fazendo discurso na AMAN, formatura. Quer dizer, isso só acontece com autorização do alto comando. Então, o alto comando identificou nele uma figura interessante para parte do projeto. Agora, são análises que ficam muito naquela linha fina ali de teoria da conspiração. Não é, mas a gente tem que se ater aos fatos. Se você começa a levantar as informações e ver as evidências, até o próprio livro do Vilas Boas, ele dá ali várias informações, né? A Comissão Nacional da Verdade foi uma facada nas costas, né? Você pega o prefácio do livro, vamos voltar a um personagem que o Lula citou aí. No prefácio ele agradece a quem? Sérgio Etchegoyen, que foi o revisor, junto com uma das filhas do Vilas Boas, do livro. Então ele deu uma entrevista para o Celso Castro da FGV, depois voltou a transcrição, o que o Celso achou que seria o ping-pong, e eles revisaram, mudaram, alteraram, incluíram, retiraram, e há um agradecimento também a quem? Acho que é Robson Andrade, presidente da CNI, sim, que foi um dos grandes estimuladores da criação do Instituto Vilas Boas. Esse mesmo instituto que recentemente lançou aí esse plano de nação, projeto de nação, que prevê fim da gratuidade nas universidades. Primeiro que a universidade pública não é gratuita. Nós pagamos impostos que são revertidos para a educação, né? Então, há uma tentativa de distorção. E cobrança do SUS também, daqui a alguns anos. Então, esse é o modelo que está em andamento. Então, não sei se eu te respondi, Plínio, mas essa mentalidade desses militares que estão no comando são os que perderam, são os que não queriam entregar o poder, a volta da democracia, a redemocratização, e foram se aproveitando de situações de oportunidade, não que estão planejando isso, não, eles são pessoas inteligentes, preparadas, com ideias equivocadas, na minha avaliação,
Movidos por recalque. Eles ficam atentos às oportunidades e como isso pode ser potencializado para atender ao que eles consideram correto. Né? Então você tem o Centro de Cibernética do Exército, você pega o ex-porta-voz lá do Bolsonaro, o coronel Rego Barros, há várias entrevistas dele, inclusive trechos estão no livro do Piero Lerner, em que ele fala, né, nós mergulhamos no submundo das redes sociais, da internet, tanto que hoje você vê a presença maciça das Forças Armadas, Twitter, Facebook, Instagram, eles têm podcast, eles têm rádio, eles têm canal no YouTube, e você chega lá a milhões de seguidores, milhões de seguidores. Então, isso é parte, não estou dizendo que não é legítimo, né? A questão é o que está sendo passado, né? O que está sendo transmitido. Porque você tem, não é um bando de idiota que está fazendo isso, você tem psicólogos, psiquiatras, tem método objetivo. Isso, pronto, resumiu, é isso. Plínio, acho que eu falei e não te respondi, mas qualquer coisa você depois... Está ótimo. O Cláudio Alves falando aqui, ó, por isso que defendo a extinção do generalato, como fez Gaddafi, do Omar Gaddafi na Líbia, né? Coronel deveria ser o posto mais alto das Forças Armadas. Obrigado, viu, Cláudio, do superchat aqui. Desculpa, tem uma pessoa que fez uma observação aí do Paulo Malhães, que era um coronel também, que era um dos torturadores da Casa da Morte, que ele falou, eu tinha esquecido de comentar, foi excelente lembrança. O Paulo Malhães, que foi um dos poucos que aceitou depor na Comissão Nacional da Verdade, ele foi lá, falou do Rubens Paiva, falou da Casa da Morte, várias coisas. O que aconteceu com ele, um mês depois foi assassinado. Foi o Vandre Recife aqui, o coronel Paulo Malhães, foi assassinado depois do depoimento da Comissão da Verdade. Exatamente isso, né? Lula! Perfeito, eu só vou deixar um pouco aqui de inveja, porque estamos chegando na nossa hora, e já anunciar Carlos Alberto Júnior, nós vamos trazer aqui amanhã, anunciar para os nossos telespectadores e ouvintes, vamos trazer um personagem que precisa também contar a história dele, né? Porque foi limado, né, do roteiro de um filme que está em cartaz, né, de um filme que está sendo preparado, né, pelo Padilha, né, e que ele é um personagem central da política contemporânea, que é o Walter Delgatti Neto. O Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, né, estará conosco aqui no Jornal da Fórum amanhã. Pela primeira vez vai falar, depois das vitórias jurídicas que ele teve, e que ficou claro, a partir dessas vitórias jurídicas, que o Walter Delgatti não atuou a serviço de ninguém, nem de um projeto político, né? Ele atuou movido pelo instinto de que tinha alguma coisa errada naquilo que ele estava, que caiu, né? Que caiu não no colo, que caiu no celular, né? No Telegram dele, e essa desconstrução. Então, nós conseguimos convencê-lo, e ao advogado dele, né, de que este aqui é o melhor foro, né, o Fórum 11h30, para que ele dê essa primeira entrevista. E ele que sumiu desse documentário que está aí agora nas telas, em que parece que o Demore, né, achou em algum canto, né, a notícia, e não que ela veio de onde veio, né, né, da entrada no Telegram, né, do Deltan Dallagnol. E a gente vai contar aqui, né, ele vai contar aqui como isso se deu. Muito bem. Júnior, primeiro assim, tá na HBO a série, né? Isso, algumas pessoas têm uma certa dificuldade ali, eu também não entendi muito bem, porque o projeto ele começou, é um projeto com a HBO quando não existia HBO Max, né, era só o canal a cabo. Depois eles lançaram a HBO Max. Então muita gente tem relatado, eu não sei se depende do plano da pessoa, na HBO a cabo parece que estão os 3 primeiros episódios, são 5 no total. Mas quem tem a HBO, TV a cabo, tem direito a ter HBO Max, só baixar o aplicativo lá, você tem uma Smart TV, e aí segue as orientações na tela e consegue, aí os 5 estão lá, a série fica
está licenciada para a HBO na América Latina por 5 anos, né? E está tendo grande repercussão. E o que eu tenho feito, né, para as pessoas que não têm HBO, que a HBO não nos ouça aqui, e até para brasileiros que moram fora do Brasil, porque não está em outras regiões ainda, eu uso a minha senha, abro um aplicativo desses aí, compartilho, exibo no meu computador e compartilho e as pessoas assistem. Quem tiver HBO Max, não é nenhuma fraude, porque você está usando a sua senha, como se estivesse convidando os amigos para assistir com você. Então são 5 episódios de 1 hora cada um, e eu fiz também um podcast que é resultado de Spaces, né? Toda a série foi exibida um episódio por semana na HBO, era toda terça-feira. Então na quarta-feira a gente fazia, eu, Camilo Cavalcante, que não é o Camilo Cavalcante de Pernambuco, é um homônimo, que é de Minas Gerais, que é o produtor da série. Na quarta-feira a gente fazia um Spaces no Twitter falando sobre os bastidores do episódio que havia sido exibido na véspera. E eu reuni essas 5 conversas e tenho no Roteirices, que é o podcast que eu tenho, tem lá as 5 conversas com os bastidores. Para quem gosta, eu acho que é muito interessante. Repete o nome da série de novo, muita gente perguntando o nome da série, muita gente interessada, Júnior, aqui. Em Busca de Anselmo. Em Busca de Anselmo, Em Busca de Anselmo, HBO Max. Exatamente. Muito bem. Júnior, mas muito obrigado, viu? Considerações finais aí, se você quiser, fica à vontade aí. Eu agradeço enormemente aí, foi uma alegria falar com vocês, sempre bom trocar ideia. Eu recomendo que assistam a série, é importante conhecer a história do Brasil. Eu converso com muita gente, colegas jornalistas, diplomatas, servidores públicos, e eu sempre gosto de fazer pergunta, né, quando falam sobre o Cabo Anselmo, sobre a série. Você sabe, já ouviu falar em Cabo Anselmo? E geralmente assim, sim, aí você faz a segunda pergunta, você vê que a pessoa não tem muita ideia. Eu tenho participado de algumas lives e debates com historiadores, inclusive, vinculados a várias universidades no Brasil. Alguns deles me relataram que na graduação e no mestrado nunca haviam ouvido falar em Cabo Anselmo, que ouviram falar em Cabo Anselmo pela primeira vez na série. Então, se historiadores estão chegando ao mercado aí sem ouvir Cabo Anselmo, eu acho que é um problema que vem da nossa formação, problema que tem que ser resolvido de alguma maneira, e Cabo Anselmo sempre pareceu uma figura lateral, né? Ele aparecia numa página, um capítulo, um parágrafo num livro, e o próprio Lula relatou no começo da conversa aí que pô, esse cara é um chato, né? Tá querendo grana aqui, ficava aparecendo, e eu acho que nunca houve um mergulho na história do Cabo Anselmo como essa série permitiu. Então, quem tem interesse nesse período, porque a série não é só sobre o Cabo Anselmo, né? Em Busca de Anselmo, esse título que eu escolhi, ela é em busca, quem é esse personagem, né? Então te conta a história do momento que ele nasceu até a última entrevista que ele nos deu. Então essa história do Anselmo, ela imagina um bolo em camadas. É um bolo em camadas, que a camada mais longa de baixo é o Cabo Anselmo. Sobre essa primeira camada são sobrepostas outras, que a ideia era essa, né? Imagina essa série, vocês que assistiram, tira o Cabo Anselmo. Ela ia ser qualquer outra coisa, um monte de gente falando, tal, né? Sem o Cabo Anselmo, essa série não existiria. E a minha ideia sempre foi, vamos ouvir o maior número possível de pessoas que tenham convivido com o Anselmo. Porque se você... O Anselmo já foi ao Roda Viva, tem 2 livros dele de ping-pong, tem 5 livros no total sobre o Cabo Anselmo, mas é ele falando sozinho. É uma pergunta e uma resposta, um cara preparado para mentir e desinformar, né? O que a série permite é ele dá uma informação e a gente coloca uma outra. Inclusive, ao longo da série, é um pequeno spoiler, né? Há vários momentos em que ele mesmo se desmente. Ele dá uma informação num dia, no dia seguinte ele dá outra, com a mesma cara, e se você não tem a pesquisa, não conhece a história, qualquer uma das versões dele, se ele tivesse dito só uma, por exemplo, você compraria como sendo realidade. Então eu espero que a série ela ajude a gente a entender um pouco mais o Brasil e traga para o debate a necessidade de revisão da lei de anistia, de justiça de transição, direito à memória e à verdade. Enquanto a gente não enfrentar esse passado, nós não teremos paz, eu acho. Esses militares vão ficar voltando enquanto não tiver um julgado corretamente e condenado, se for o caso, a gente vai ficar
nesse vai e volta, porque mesmo que o Bolsonaro perca agora, e os militares e esses saiam do poder, eles continuam, eles não deixarão de existir, a gente não vai cancelá-los, né, para usar uma linguagem aí de rede social. Perfeito. Muito bem. Muito obrigado, viu, Júnior? Boa sorte aí para você nos projetos. Obrigado, eu que agradeço, um grande abraço. Júnior, um grande abraço. Valeu. Obrigado, um abração.